eventos mensais, chamados Encontros do MGPDI. São webinars, nós temos 11 programados até novembro. Cada webinar mensal ele corresponde a um dos processos do MGPDI. MGPDI é um modelo de processo. Eu lembro aqui a todos, a Diana pediu aqui no chat, está aqui no chat. O evento começou agora, às 17h. Nós solicitamos a todos os participantes que mantenham suas câmeras e microfones fechados durante a apresentação. Ao final das explanações, haverá espaço para perguntas dos palestrantes. Muito obrigado. A dinâmica do nosso evento de hoje chama um webinar Inovação e Gestão da Pesquisa e Desenvolvimento. A sigla é PES. PES é a sigla do Processo de Gestão da Pesquisa e Desenvolvimento no MGPDI. O nosso webinar começou às 17h, eu espero que termine às 18h. A gente tem uma expectativa de um bom público, já temos 23 presentes aí, deve crescer ainda. E nós vamos cobrir nesse evento os seguintes tópicos. Vão haver 2 apresentações. Cada apresentação de 20 minutos no máximo. E eu, na minha abertura, depois do encerramento, nas perguntas e respostas, como moderador, tenho um total também de 20 minutos para dar os 60. Os tópicos a serem abordados são gestão da pesquisa e desenvolvimento, inovação, relação entre inovação e gestão da pesquisa e desenvolvimento, e o processo de gestão da pesquisa e desenvolvimento, que é o processo PES, no MGPDI. Os nossos debatedores, um é o professor Anderson, da UEPA, da Universidade Estadual do Pará. Eu peço novamente aos participantes que não são nem debatedores nem moderadores que mantenham suas câmeras fechadas e seu microfone fechado. Vai haver tempo no final para suas perguntas e respostas. Um é o professor Anderson, que está à direita. Ele é professor da Federal Universidade Estadual do Pará. Ele é mestre em ciência da computação, com ênfase em engenharia de software pela Universidade Federal do Pará, UFPA. Ele é da UEPA. E o segundo apresentador, o segundo debatedor, vai ser o professor Rodrigo Kitts. O Rodrigo Kitts está nos acenando aí. O Rodrigo Kitts Reis é doutor em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor titular de engenharia de software da Universidade Federal do Pará, UFPA. Ele é também diretor-presidente do PCT Guamá, Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, que fica instalado lá na Universidade Federal do Pará. O professor Rodrigo consta aqui como membro da equipe técnica do modelo, mas nós temos 2 novidades aí, depois da produção aí do CARD. O professor Rodrigo, desde a semana passada, passou a ser o coordenador geral da equipe técnica do modelo, substituindo a professora Ana Lídia Magalhães, da UFMG, que, após 4 anos na função, nos pediu para
para ser substituída e foi atendida. E o Anderson também, ele passa a integrar como membro a equipe técnica do modelo. Cada um terá, como eu falei, 20 minutos. Né? Nós vamos começar pelo Anderson, né? Que é vai abordar a parte mais genérica desses dois temas, inovação e gestão da API-D, e 20 minutos, e depois o professor Rodrigo Kitts vai abordar como é que isso é tratado no guia de implementação do MGPTI. Depois das duas apresentações... Como você coloca, ele não faz... Depois das duas... Está havendo interferência. Depois solicito que fique no mudo aí os microfones e as câmeras. Depois das duas apresentações, logo em seguida, a palavra volta ao moderador, a mim, e nós vamos para as perguntas e respostas. Primeiro da audiência, que vocês aí vão fazendo, pode ir fazendo ao longo do tempo, aí ao longo da apresentação, registrando aí no chat que eu me encarrego de transmitir e os palestrantes vão responder. Né? E assim, aí vamos, depois das perguntas e respostas, para o encerramento desse webinar. Eu vou passar a seguir a palavra para o Anderson Costa. Muito obrigado desde já a ambos os palestrantes e muito obrigado desde já aos participantes. Já estamos com 35 participantes. Obrigado, Kival. Eu vou compartilhar minha tela. Bom, eu sou Anderson Costa, né, da Universidade do Estado do Pará, o EPA, e vou apresentar esse webinar juntamente com o professor Rodrigo Kitts Reis. Anderson, por favor, se você puder, tire essa tela preta aí. A tela... Isso. Não, agora pronto. Tá bom. Tudo bem. E o professor Rodrigo Kitts, que é da Universidade Federal do Pará, o FPA. O título do nosso webinar é Webinar Inovação e Gestão da Pesquisa e Desenvolvimento, PES, que é o modelo de processo de pesquisa do MGPDI. Nossa agenda, como o Kival já falou, ele aborda a gestão da pesquisa e desenvolvimento, a inovação, a relação entre inovação e gestão da P&D e o processo de gestão da pesquisa e desenvolvimento no MGPDI. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a P&D, né? É um conjunto de atividades que buscam respostas aos desafios tecnológicos de mercado, provendo novos conhecimentos, grande parte traduzida em produtos, processos, serviços, entre outros produtos aí que advêm desse conhecimento gerado. A pesquisa ela consiste em um instrumento para a descoberta de conhecimento, né? Já o desenvolvimento ele consiste na utilização desse conhecimento adquirido durante a pesquisa de forma a aplicá-lo para alcançar resultados práticos. A P&D também pode ser dividida em 3 formas de pesquisa: pesquisa básica, a aplicada e o desenvolvimento experimental. Existem outras formas de dividir a pesquisa, mas essa é uma bastante conhecida. E a pesquisa básica consiste na pesquisa teórica, né, em que não há aplicação específica e o foco dela é o desenvolvimento científico, o desenvolvimento de uma determinada área do conhecimento. A pesquisa aplicada, ela consiste nas classificações e aplicação desses resultados obtidos no processo de pesquisa básica. O foco aqui é na solução de problemas práticos, é associar o conhecimento gerado para aplicação em problemas práticos. E o desenvolvimento experimental, ele consiste na composição da possibilidade de real aplicação de novos produtos ou processos,
ou seja, ele é voltado à geração de novos produtos e processos que podem ser aprimorados, experimentados para se conseguir algo novo. Falando um pouquinho das características da pesquisa básica, né? Primeiramente, ela é uma pesquisa de longo prazo, tem certezas de resultado, são menos frequentes em empresas ou na indústria, né? E normalmente ela é assumida por governos, institutos de pesquisa e pesquisadores desses institutos. Um exemplo é a álgebra booleana, né? Que ela foi desenvolvida em um determinado momento, mas não havia uma aplicação prática para esse conceitual matemático, né, que foi gerado. Já as características da pesquisa aplicada e experimental, aí eu estou tratando das outras duas, elas são de médio prazo, possuem incertezas menores e o alto investimento em tecnologia. Considerando aí a pesquisa aplicada, um exemplo são os circuitos digitais, que utilizaram-se da álgebra booleana. E a experimental é o dia a dia para a obtenção de novos produtos com melhores desempenhos que utilizam esse conceitual de circuitos digitais. Mas qual é a importância da P&D? A P&D é importante para o crescimento sustentado e o desenvolvimento da economia de um país, né? Ela também é o processo que fortalece o mercado, ela cria diferencial de produtos e processos, ela expande a capacidade tecnológica dos agentes envolvidos. Então, uma determinada indústria, por exemplo, da área de mineração, ela aplicando pesquisa e desenvolvimento, ela pode verticalizar a produção e gerando um valor agregado maior a esse produto. A importância da gestão do P&D, né? A gestão aqui é importante, né? Porque a gente falou primeiro da P&D, mas é preciso tratar a P&D de forma que a gente consiga gerenciar essa P&D. Então, o processo de gestão de P&D é responsável por possibilitar o entendimento das necessidades, metodologias, estratégias que são necessárias para que se possa gerenciar a pesquisa e o desenvolvimento. E a gestão da P&D ela é importante, pois permite, por exemplo, sistematizar processos da P&D, estabelecer um entendimento homogêneo sobre a P&D dentro de uma organização. Ela permite aumentar as atividades que confrontam os problemas com soluções. Então, a gente identifica uma série de problemas e aí a gente investiga esses problemas, pesquisa sobre eles, faz um desenvolvimento de um conhecimento para gerar possíveis soluções. É possível também criar uma cultura organizacional de P&D com a gestão da P&D, né? A gente precisa atribuir atividades, processos para que as pessoas e os envolvidos, os colaboradores, eles internalizem os conceitos, os valores e a cultura da P&D como atitude e não depender apenas da criatividade isolada, né, daquelas ações casuais. Então a gente passa a ter um conjunto de ações para tratar da P&D. Além disso, ela define, né, é importante porque ela define ações para aplicação das soluções no mercado. Tratando agora um pouquinho sobre a inovação, né, a inovação ela é a evolução que permite transformar diferentes recursos em produtos e serviços, e esses produtos e serviços de alto valor para o seu mercado atual ou para novos negócios. E também ela é a capacidade de alavancar o desempenho de uma nova proposta de valor baseada, por exemplo, em uma tecnologia de ruptura no menor tempo possível. A inovação ela é importante porque ela auxilia na produtividade das empresas, na melhoria dos processos, na solução de problemas e no desenvolvimento de produtos, né? Ou seja, ela promove o crescimento empresarial, ela incrementa o produto interno bruto de um país e ela gera diferencial no mercado, né? É notório que a inovação hoje ela é considerada como muito importante
para as organizações, e as organizações que não buscam a inovação, elas ficam para trás. E quais são os tipos de inovação? Schumpeter, por exemplo, determina 5 tipos: a introdução de novos produtos, a introdução de novos métodos de produção, a abertura de novos mercados, o desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas ou outros insumos, e a criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. E a inovação, ela envolve a utilização de novos conhecimentos ou de um novo uso para a combinação de conhecimentos já existentes, né? Mas esses novos conhecimentos, eles podem ser obtidos de várias formas, dentre eles, através de atividades voltadas à inovação, né? Então, quando eu penso em inovação, é possível que uma organização ela inove, mas não seja algo corriqueiro, seja feita constantemente. Ela se criou, se pensou em uma ideia, mas para que isso não ocorra de forma isolada, por exemplo, é possível obter esses novos conhecimentos através de atividades voltadas à inovação, como concursos de ideias, maior investigação sobre problemas dos clientes, atividades de P&D, hackathons, entre outros métodos e ferramentas para adquirir esses conhecimentos. E também ele pode ser adquirido externamente, através, por exemplo, de parcerias com instituições de ciência e tecnologia ou outras organizações que possuem algum conhecimento, alguma inovação já existente. Essa imagem aqui é bastante conhecida, né? O funil da inovação. E a ideia básica é que a gente parte da geração de um conjunto amplo de ideias, e essas ideias elas vão sendo detalhadas, esse conhecimento ele vai sendo aprimorado, passando-se por filtros, e esses filtros são critérios que a organização determina para avaliar quais são as ideias que são mais adequadas a essa instituição e ao seu público-alvo, até chegar no desenvolvimento e na implantação dessas ideias como uma inovação no mercado. E quais seriam os desafios da inovação, né? A Cristina Flipak colocou que o problema não está na sensibilização para a inovação, porque é notório e muitas pessoas já admitem que a inovação é importante. O problema não está aí, mas em como conseguir inovar. Como é que a gente consegue inovar? Como colocar isso em prática? E ela diz que a inovação ela é processo. É processo, sim, precisam ser definidos processos. É necessário pensar em um conjunto de atividades e o que deve ser feito para inovar, mas ele não é só processo, é também a mudança cultural. Então, há de se pensar também em como inserir os colaboradores nessa cultura, né, que se preza em uma cultura de inovação, situações em que a pessoa vai ter que trabalhar de forma mais cooperativa, que ela pense de forma inovadora, que ela não ache que ela não é um agente ali de inovação, ela precisa se incluir nesse processo. E as empresas precisam realmente de ajuda para fazer essa transformação. E nós brasileiros somos conhecidos pela nossa criatividade, né? Então a gente precisa fazer com que essa criatividade gere valor para o negócio. Alguns exemplos de inovação ágil, metodologias para inovação ágil, como o Lean Startup, o Lean Innovation e o Design Thinking, eles possuem um forte apelo por essa questão da cultura, né? O foco na colaboração interna e externa, tanto com clientes, com os colaboradores internos, com parceiros, o foco na empatia e o contato constante aí com o cliente, a utilização de ferramentas para obtenção de ideias, né? Então, existem várias ferramentas que podem ser implementadas para obter ideias, para obter novas ideias, e não deixar isso ao acaso. Também esses métodos são mais práticos e rápidos, né? E possuem o objetivo de atender às necessidades do cliente. Também são baseados em ciclos curtos, justamente por essa ideia de rápido, portanto, são considerados processos ágeis.
E aí a relação entre a gestão da P&D e a inovação, né? A inovação, a P&D, no caso, ela funciona como uma espécie de gerador de inovações e, por sua vez, é responsável pelo surgimento de novos produtos e processos ou pelo melhoramento dos já existentes. Então, perceba que a P&D ela vai ser uma ferramenta muito importante para gerar inovação. E é aí que a gente vai fazer pesquisas, identificar problemas, pensar em soluções e aí desenvolver esses conhecimentos para a criação da inovação. Então, ela é uma ferramenta muito importante para a inovação. E a P&D, ela é um dos fatores determinantes de diferencial competitivo de uma organização, e aumentando com isso sua competitividade e a capacidade de inovação. Então essa relação é muito clara, né? Que a P&D ela gera inovação, ela o tempo todo está focando em inovação. A partir disso a gente pode pensar em um ciclo virtuoso, em que partindo do investimento, né? O investimento ele vai promover a P&D, ou seja, vão ser feitas pesquisas e desenvolver esses conhecimentos para gerar soluções, e aí vai ser transformado esse conhecimento em inovação, e a inovação ela gera novos recursos que vão servir novamente de investimentos para gerar mais pesquisa, mais inovação, e gera esse ciclo virtuoso, né, muito importante para as empresas que investem em P&D de forma organizada, com a gestão dessa P&D. E com a inovação, por meio da P&D, pretende-se ter negócios que perdurem e alcancem resultados, né? É possível avaliar os resultados com a gestão dessa P&D, criar valor para o negócio, né? Agregar valor ao negócio com a P&D e com a inovação com a P&D, no caso. Além disso, sentir-se como um agente de transformação, né? Muitas organizações elas apenas copiam ou seguem o que outras instituições, outras organizações criam, e a ideia aqui é você fazer parte dessa transformação, ou seja, virar um agente de transformação e aprender a internalizar conhecimentos em novos produtos e processos, além de desenvolver novos conhecimentos de forma sistematizada e buscar inovações de forma constante e madura. Falando um pouquinho de exemplos de inovação com a P&D, o Parque de Ciência e Tecnologia Guamar, em que o Rodrigo é o diretor-presidente, ele tem alguns exemplos de empresas ou de laboratórios que trabalham com a P&D e possuem resultados importantes, como a Zone Recover, que produziu o seixo de ferro, em que a partir de uma metodologia própria que está em processo de patenteamento, essa startup ela produz materiais de construção reciclando ferro, plástico e vidro. Ou seja, a partir de produtos que vão poluir a natureza, eles conseguem utilizar esse produto para criar algo que pode ser comercializado, né? E traz benefício tanto para a empresa, para a região, como para o meio ambiente. O outro exemplo na área de educação é a Intercelery, que produziu um produto, né, o óculos 3D de Meriti, né? Aí eu vou explicar mais à frente o que é a Meriti, mas o foco principal da empresa é aliar a tecnologia à educação para facilitar o processo de ensino-aprendizagem com a utilização da realidade virtual, né? O produto criado, como eu já disse, é o óculos 3D, com um custo de uma fração das soluções de mercado. E o material utilizado é um material amazônico da fibra do buritizeiro, que é uma palmeira da região, que é tradicionalmente usada no artesanato popular. Essa palmeira ela gera o miriti, que é uma fibra leve e maleável, que pode ser utilizada no artesanato, mas eles encontraram uma utilização para a criação desses óculos 3D, que são utilizados no ensino. Ou seja, gera um produto com um valor bem acessível. Outro exemplo é do MDI, que criou o Labozilla,
que é a plataforma interativa de aprendizagem com vídeos, simuladores, laboratórios virtuais e exercícios interativos focados no ensino da engenharia, né? Muitas vezes há uma limitação de recursos nos laboratórios, então esse sistema que prima, por exemplo, com os simuladores, a utilização de simuladores, ele auxilia em muito na questão da educação dessas pessoas que precisam de uma prática e muitas vezes possuem alguma limitação, alguns equipamentos não estão disponíveis no laboratório, então eles conseguem utilizar esse de forma simulada e ter um aprendizado bem mais prático. Outra é a Kivakba, que é um laboratório, né, que identificou probióticos do açaí, que é uma planta também da região amazônica, né, gera um fruto muito conhecido no mundo inteiro. E pesquisadores desse laboratório, que é o Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, eles conseguiram identificar, né, eles identificaram e isolaram pela primeira vez algumas espécies de bactérias láticas endofíticas que são presentes no açaí, com propriedades probióticas. E as bactérias elas podem apresentar diversos benefícios, como a redução dos transtornos gastrointestinais e do colesterol. Então, a pesquisa, além disso, possui potencial de uso em alimentos, na agricultura e no setor cosmético, né? Então, eles identificaram algo novo e inovador, é feita pesquisa sobre isso e estão desenvolvendo ações para a utilização dessas bactérias em alimentos, por exemplo, ou na agricultura ou em cosméticos, o que pode gerar uma nova receita em cima de um produto que já é comercializado, já é utilizado como alimento. Com isso, eu passo a palavra para o professor Rodrigo. Ok, Anderson, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela. Em primeiro lugar, queria saudar a presença de todos aqui e agradecer mais uma vez o convite da SoftSul. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok. Anderson, você já está vendo a minha tela aqui no PowerPoint? Estou vendo sim. Estou vendo Ok. sim. Só precisa ampliar um pouco. Já está ampliada, né? É, isso mesmo. Então tá, mais uma vez boa tarde a todos que estão nos vendo ao vivo. Também as nossas saudações para aqueles que eventualmente estão vendo esse vídeo gravado, que vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã. Então o meu objetivo aqui é falar para vocês agora especificamente do modelo MGPDI e basicamente do processo denominado PERS, que é o processo que determina como é que deve ser conduzido a pesquisa e desenvolvimento dentro de uma organização. De maneira geral, essa figura tenta resumir o que é o programa MGPDI, que ele é conduzido pela SoftSul, com uma grande rede de colaboradores no Brasil inteiro, né? Então, nós temos um modelo de referência que propõe 11 processos voltados a disciplinar, a orientar a adoção da gestão da inovação em organizações de qualquer área do conhecimento. Esse modelo de referência, ele foi construído em cima das boas práticas do mercado, em cima dos modelos de referência. A partir desse modelo de referência foi construído um guia geral, e nessa figura aqui está sendo omitida, mas também temos um guia de implementação, que são documentos disponíveis no site da SoftSul voltado ao MGPDI, que orienta de maneira geral ou orienta de como a empresa vai adotar para fazer essa sua implementação. Temos ainda um modelo de avaliação, temos ainda um modelo de negócio que tratam de questões específicas do MGPDI. O meu objetivo aqui é falar para vocês, em primeiro lugar, dos 11 processos do MGPDI. Esses 11 processos estão distribuídos em 3 categorias principais. É importante observar que a SoftSul vem realizando um trabalho desde janeiro desse ano de 2021, chamando as pessoas, colaboradores que atuaram na especificação desses processos para o guia de implementação. Então, de fato, nós começamos, eu e o Anderson, trabalhando no processo de gestão do conhecimento. Nossa apresentação foi realizada no final de janeiro, e uma série de outros colegas participaram em outros eventos semelhantes, apresentando os outros processos, né? Então, nós temos 4 processos aqui da categoria de inovação.
a gestão de ideias, a gestão de inovação, a gestão da PDI, que é o nosso alvo de hoje, e, finalmente, a gestão da propriedade intelectual. Do ponto de vista de gestão, nós temos a gestão de indicadores, gestão do portfólio, gestão de projetos de PDI e gestão de riscos e incertezas. E, por fim, na categoria de processos de suporte, nós temos então a gestão da colaboração, gestão de conhecimento e governança da PDI. O MGPDI, como eu falei inicialmente, ele tem o objetivo de fornecer uma orientação para que organizações de qualquer ramo do conhecimento consigam atender as demandas, né, as suas especificidades para fazer essa transição. Outra ideia interessante que o MGPDI introduziu foi a distribuição desses processos, ou o gerenciamento da complexidade desses processos em perfis, em nível sucessivos de complexidade. Então, o perfil 1, ele solicita que um conjunto de processos sejam implementados dentro da organização, e a gente chama esse perfil de processos executados. O perfil 2, ele acrescenta alguns processos adicionais e também aperfeiçoa alguns que já foram implementados anteriormente. Então, aqui nós temos o perfil de processos gerenciados. E, por fim, nós temos o perfil 3, onde todos os 11 processos estão implementados de acordo com todos os elementos que são requeridos. Vocês estão vendo aqui, destacado com as setas em vermelho, que o processo PES, né, Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento, ele está desde o perfil 1. Ele passa por uma evolução no perfil 2 e passa por uma nova evolução no perfil 3. Então, essa é a ideia, né, que eu vou tentar apresentar para vocês daqui nos próximos slides. Vejam que existe alguns processos que são acrescentados ao redor, né? Então vamos ver aqui. Por exemplo, a gestão de conhecimento, ela só vai surgir no perfil 3. E aí, por causa da introdução do processo formal de gestão de conhecimento, esse processo PES, que a gente vai estar falando aqui, ele evolui para que o conhecimento produzido durante a P&D esteja sob a gestão de conhecimento da organização. Então, na verdade, embora a gente estude os processos de forma isolada, esses processos todos eles são integrados, eles têm uma coexistência e têm uma conexão entre muitos deles. Cada processo, a definição de processo do MGPDI não é uma definição própria. Na verdade, nós adotamos uma definição de processo que é adotada por vários modelos internacionais. E aqui eu estou ilustrando para vocês que o processo, por exemplo, PES, dentro daqueles 11, né, nós selecionamos o PES, Gestão da Pesquisa e Desenvolvimento, tem um propósito, que ele é responsável por possibilitar um entendimento das necessidades, metodologias e estratégias necessárias para que se possa gerenciar a P&D na busca por soluções inovadoras de uma empresa ou instituição. E, por fim, nós temos os 9 resultados esperados. O que são os resultados esperados? São características, são objetivos que a organização precisa atender para que possa ser considerado aquele processo implementado de fato na organização. Os resultados esperados, eu vou comentar para vocês no restante dessa apresentação, eles descrevem de maneira geral características que a organização deve atender, mas ele descreve o quê, né? Descreve o objetivo. E o como, né, os detalhes de como implementar isso, vocês podem encontrar alguns desses detalhes dentro do nosso guia de implementação. Então, aqui são os 9 resultados esperados, tá? Então, a ideia é passar basicamente o restante dessa apresentação comentando com vocês sobre esses resultados. Eles são conhecidos pelo acrônimo, né, PES 1 até o PS 9. Do PS 1 até o PS 5 são resultados esperados para serem implementados desde o perfil 1, né? Desde o início da implantação de gestão de inovação dentro de uma organização. O PS 6, 7 e 8 já são requeridos em adição de 1 ao 5 no perfil 2. E, por fim, o PS 9 ele é requerido já a partir do perfil 3, já fazendo aquela ligação, como vocês podem estar vendo aqui no nome, com a questão da base de conhecimento e o processo de gestão de conhecimento que a organização deve implementar também. Então, eu vou reproduzir para vocês nesses slides o guia de implementação do MGPDI, que está disponível no site principal
do MGPDI, que está disponível na SoftSul. E esse guia de implementação foi um trabalho construído ano passado, um trabalho coletivo que envolveu várias pessoas e com o objetivo de fornecer na internet um conjunto de lições, um conjunto de orientações para que as organizações possam ler as instruções que estão lá dentro e possam implementar essas características, esses processos em cada uma dos seus contextos organizacionais específicos. Então, o guia, a página de abertura do guia de implementação é essa aqui, né? Ou seja, você tem uma mensagem de boas-vindas da SoftSul, das pessoas responsáveis pelo modelo MGPDI. Aí, arrastando um pouco para baixo, a gente vai conseguir ver aqui o guia, como é que ele é dividido, que tipo de estrutura de divisão que ele tem. Temos aqui, eu chamo a atenção para a visão geral dos processos. Então, destaquei, vocês estão vendo agora que existem os 11 processos do MGPDI aqui listados. Eu destaco o processo PES, Gestão da Pesquisa e Desenvolvimento, e aqui, finalmente, a página do processo PES, onde vocês vão enxergar que tem uma estrutura comum na definição dos processos, é descrito o conjunto de objetivos daquele processo, o propósito, a importância dele e, finalmente, nós temos os resultados esperados. Tá? Então, esses 9 resultados esperados, ou seja, aqueles elementos que orientam a organização a como implantar, a como dizer de fato se aquele processo está implantado ou não dentro daquela prática organizacional, estão aqui listados e, como vocês podem ver, são hiperlinks, né? Ou seja, quando PES 1, se clica aqui, vai no link que vai para um detalhamento, né? Então, aqui é a anatomia de todos os resultados, tá? Para que vocês que, ao final dessa apresentação, ao final desse nosso webinar, forem navegar lá no guia de implementação, vocês vão encontrar, em geral, essa anatomia. Ou seja, tem uma parte inicial, onde tem o resultado esperado, em quais perfis eles são aplicados, né? Esse resultado PES 1, ele é aplicável desde o perfil 1 do MGPDI, qual o valor daquele resultado, por que ele é importante para o negócio, por que ele é importante para a implantação da gestão e inovação numa empresa, uma explicação geral, né? Que vocês podem observar aqui que tem destaca como é que ele evolui, né, no perfil 1, perfil 2, perfil 3, e algumas dicas. Ok? Algumas dicas citando ferramentas que nós conhecemos, algumas práticas, algum tipo de documento que pode ser produzido. Então, uma orientação prática, né? E como esse documento é um documento wiki, esse guia de implementação, ele pode passar por alterações, e justamente a nossa equipe vem buscando alterar, aperfeiçoar, atualizar esse conteúdo que está aqui para facilitar ainda mais a vida daqueles interessados na implantação do modelo MGPDI. Então, a introdução aqui, só para ver em detalhe, né? Então, o objetivo do PES 1, uma abordagem para a gestão da pesquisa e desenvolvimento é estabelecida. Qual que é o valor disso? O valor é que nós teremos uma padronização, nós teremos um entendimento comum de todos os stakeholders da organização com relação aos procedimentos que devem ser adotados naquela empresa para a condução da P&D. A explicação, né? Então, a explicação, agora em detalhe, tem um texto longo aqui que eu não vou ler para vocês, né? Mas descreve de uma maneira geral, né, que se busca uma padronização, uma abordagem, uma política organizacional para descrever as regras sobre quem é responsável pela conduzir P&D, quais ferramentas vão ser utilizadas, quais artefatos vão ser produzidos, ok? O processo geral da P&D vai ser descrito, vai ser requerido para atender esse primeiro resultado. E, por fim, a questão das dicas, né, que aí a gente coloca aqui, olha, para a publicação e disseminação da política organizacional, pode-se utilizar a intranet da organização, seu site institucional ou mesmo uma ferramenta wiki com os devidos privilégios de acesso. Então, uma dica, algumas orientações de como é que o interessado pode atender. Então, esse é o PES 1, tá? Ou seja, que trata basicamente da abordagem da política organizacional que deve ser adotada por uma empresa para implantar, para sistematizar a pesquisa e desenvolvimento no seu contexto organizacional. E nós temos os outros 8 resultados esperados, que eu vou apresentar aqui de uma maneira superficial, né, para poupar tempo aí para poder termos um diálogo com os nossos participantes. Então, o PES 2 requer
que a motivação e os objetivos de P&D sejam definidos, ou seja, que a P&D esteja conectada com os objetivos da organização, onde aquela P&D está sendo realizada, ok? O PES 3 fala da questão das necessidades das partes interessadas, ou seja, a gente precisa identificar quem são os interessados para que a P&D possa ser desenvolvida, e aí, a partir daí, se fazer um processo semelhante a um processo de levantamento de requisitos, num processo de engenharia de software, por exemplo, onde a gente consiga dar voz aos interessados, registrando isso a partir de eventos como reuniões, questionários, entrevistas, análise de mercado, entre outros aspectos. O PES 4, o resultado do PES 4, ele requer que a pesquisa seja efetivamente conduzida dentro da organização. E a pesquisa pode acontecer de várias maneiras, dependendo do contexto, né? Vimos exemplos aqui com o professor Anderson há pouco, exemplos de empresas que trabalham com material de construção, laboratórios que trabalham com alimentos, empresas que trabalham com educação. Então, cada um desses contextos, nós temos pesquisa que vai precisar ser desenvolvida, né? O MGPDI não descreve como a pesquisa deve ser realizada, mas que deve acontecer a pesquisa e deve ser gerado algum registro que aquela pesquisa acontece de fato. O PES 5, né, conhecimento obtido é aplicado na busca de oportunidades para desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, serviços, processos ou métodos inovadores. E esse resultado é muito importante porque ele conecta, de fato, todo aquele conhecimento produzido na pesquisa com as necessidades daquela organização. A partir do PES 6, nós temos resultados vinculados ao perfil 2, né? A partir do perfil 2. Então, ele exige que a organização, já que esteja no perfil 2, além de implementar todos os 5 resultados anteriores, também faça uma avaliação crítica sobre alternativas de solução, no sentido de não se contentar com a primeira solução que eventualmente ela encontrar pela frente. PES 7, ela requer que haja uma avaliação, né, acerca da solução que foi encontrada. O PES 8 fala no sentido de que a gente vai avaliar se de fato a pesquisa e desenvolvimento que foi conduzida na organização, ela está correspondendo às necessidades das partes interessadas. Então, fazer uma avaliação, até porque tudo isso é dinâmico. Eventualmente, as necessidades organizacionais mudam e essas necessidades têm que ver até que ponto elas estão sendo mapeadas na pesquisa que está acontecendo naquela organização. E, por fim, o PES 9, o resultado 9, que é aquele que está conectado lá com o processo de gestão de conhecimento, o processo COM, ele trata do seguinte: os resultados oriundos da P&D são disponibilizados e integrados à base de conhecimento da organização. Então, a base de conhecimento, de maneira geral, vocês podem ver o nosso webinar que foi realizado lá em janeiro, mas de maneira geral busca construir uma base de conhecimento para que a gente possa reter, principalmente através de repositórios eletrônicos, conteúdo sobre lições aprendidas que aconteceram em todos os processos. Processo de gestão de ideias, processo de propriedade intelectual, processo de riscos. Lições aprendidas, soluções, problemas vão acontecer no desempenho de todos esses processos. E no processo PES acontece também. Então, de tal maneira que a gente estrutura esse conhecimento para que ele possa ser tanto armazenado quanto recuperado no futuro. Então, encerrando aqui a minha apresentação, né, para devolver a palavra para o Kival, a gente gosta de destacar bem a ideia de que o MGPDI foi um programa construído por atores em diferentes regiões do país, né, buscando absorver conhecimento de acadêmicos, de pessoas da indústria, de pessoas do governo, para a construção desse modelo, que é um modelo coletivo. Né? Temos representantes aqui do Sistema S, temos representantes da academia, temos representantes da indústria que participaram da construção e continuam participando da construção desse modelo. Essa experiência, né, nossa, vem sendo compartilhada, a gente quer enriquecer, a gente quer motivar o interesse de empresas dos mais diferentes ramos de atuação e das diferentes regiões do país possam implementar esse modelo. A própria gestão do programa MGPD busca implementar mecanismos de controle e mecanismos de gestão da inovação em si, e o guia de implementação que eu acabei de apresentar para vocês com alguns screenshots foram um resultado nesse aspecto, né? A gente pode observar
que muitas das normas, muitos dos padrões, eles seguem aquele formato tradicional de livro, né? Então a equipe técnica do modelo do passado decidiu optar por esse modelo Wiki, que é um modelo mais dinâmico que permite tanto uma consulta quanto uma atualização de forma mais dinâmica. Então, com isso eu encerro aqui a minha apresentação, destacando aqui o papel do professor Anderson Costa, que foi apresentado pelo Kival, como professor da UEPA e nosso doutorando lá na Universidade Federal do Pará. Eu, Rodrigo, estamos à disposição, tá? E devolvo a palavra para o Kival. Muito obrigado, professor Rodrigo. Muito obrigado, professor Anderson, e, inclusive por terem respeitado o horário. Então, foi bem dentro do horário aí. Muito obrigado. Nós vamos passar para a sessão de perguntas e respostas, e eu peço mais uma vez que aqueles que tenham perguntas e respostas coloquem, escrevam, registrem aí no chat, e aí eu vou transmitindo essas perguntas e respostas ou para um, ou para outro, ou para os dois. Tá? Como eu não vi aí nenhuma pergunta e resposta, eu tenho já aqui algumas, né? Então, eu vou fazendo enquanto se aguarda a participação também do nosso público, né? Que nós contamos com um bom público aqui. Tá? Eu registrei aqui um pico que chegou em 42 pessoas, e agora nós estamos com 38 participantes. Tá? Mas a primeira pergunta é a seguinte, a minha primeira pergunta. A introdução da gestão de P&D de forma sistematizada, conforme apresentado, como definido pelo MGPDI, não tem o potencial de inibir o aspecto criativo e inovador da empresa? Eu posso comentar aqui, aí o Anderson eventualmente pode completar essa questão. É aparentemente um paradoxo, né? Por quê? Por um lado, a gente fala da questão da pesquisa, que é um processo espontâneo e criativo, etc. Por outro lado, nós falamos aqui na gestão, no controle. Mas justamente o objetivo aqui é que, em primeiro lugar, que a pesquisa e o desenvolvimento aconteçam de maneira sistemática dentro da organização, né? Não seja uma questão episódica, ou seja, eventualmente um empreendedor dentro da sua startup teve uma ideia, pegou aquela ideia, fez uma certa pesquisa, produziu, construiu o seu protótipo e pronto. Nunca mais ele vai dar bola para a pesquisa ou só vai olhar para a pesquisa quando o concorrente dele tiver uma solução melhor. Né? Então, que não seja a pesquisa e desenvolvimento não seja uma solução episódica e sim uma questão gerencial, que a gente controle como a gente controla a gerência de projetos. Né? Que a gente tem um instrumento básico de gestão de projetos aí sendo aplicado. E a segunda questão é que a gente sempre busca a conexão entre os objetivos da empresa e o que está acontecendo muito na P&D. Eu conheço o contexto de empresas privadas, startups que estão no parque, empresas públicas, e muitas vezes acontece, principalmente em empresas grandes, Kival, é que por vezes a P&D está caminhando numa direção e a organização está pensando em outra direção, tá desconectado as duas coisas. Então, esses resultados do MGPDI buscam fazer a conexão entre eles. Interessante o que o Rodrigo falou, né? E de fato ele parece um paradoxo, porque quando a gente pensa em gestão de processos, a gente pensa em algo eficiente, algo que é feito com uma certa agilidade, o que pode tirar um pouco dessa ideia criativa, né? Dessa percepção em que as pessoas têm uma liberdade para agir fora dessa sequência pré-definida do processo. No entanto, a gestão da P&D, ela precisa, na verdade, implementar ações que vão criar um ambiente propício para a P&D, né? Criar ações em que coloque as pessoas para buscar os problemas que existem dentro da organização, ou com o cliente, na relação com o cliente, enfim, diversas áreas,
da organização, e aí você vai investigar esses problemas e trazer ações, implementar metodologias em que você consegue, por exemplo, criar, estabelecer ideias, criar, propiciar, né, com que as pessoas pensem em ideias. Então, você, ao gerenciar essas ações, você estabelece que isso seja feito de forma, como disse o Rodrigo, de forma sistematizada, né? Então, eu não vou fazer num momento e daqui a pouco eu não faço mais, eu esqueço, eu deixo de lado. Eu crio isso como uma rotina que precisa ser feita. Não necessariamente que naquele momento as pessoas vão ter uma ideia, mas criar um ambiente para isso, né? A própria questão da cultura de inovação, a cultura relacionada também a P&D, né? Ela precisa ser realizada. E aí na gestão a gente vai pensar como fazer isso, como estabelecer ações para que isso seja feito, né? E que isso seja feito de forma com que eu possa avaliar onde eu estou errando, onde eu estou acertando, o que, que eu preciso fazer. Então, de fato, eu vejo que é o inverso, né? Ele não vai inibir se ele for feito de fato, né, considerando as características do ambiente de inovação, né? Se eu engessar tudo realmente, mas eu já preciso pensar num processo que identifique esse ambiente, que pense nesse ambiente, como eu vou criar esse ambiente de inovação, esse ambiente de P&D. Nós temos, obrigado, nós temos uma pergunta aqui no chat. Eu não consigo identificar quem fez a pergunta, mas eu vou ler a pergunta. Boa tarde, qual software livre vocês recomendam para o PES 9, Gerenciamento do Conhecimento? O sistema de preservação digital como Arquivemática cumpriria esse papel? Sim, na verdade, o PES 9, para a gente responder essa pergunta, né? Primeiro a gente agradece a pergunta desse nosso participante, mas é importante você olhar o processo COM, que é o processo de gestão de conhecimento em geral, né? Lá no guia de implementação a gente não cita ferramenta específica nenhuma, mas de maneira geral a gente fala que repositórios eletrônicos, ferramentas como o Wiki, etc. O que eu tenho visto mais as empresas adotarem são soluções Wiki combinadas com algum repositório na nuvem, como Google Drive, Dropbox e coisa do gênero, né? Então, de tal maneira que ele mantém os links ou uma organização em pastas nesse tipo de infraestrutura, com as devidas permissões de acesso, que quem pode armazenar informações nesses repositórios, e soluções como o Wiki, né? A ferramenta que você cita é uma ferramenta que é utilizada no contexto de gestão de documentos, gestão eletrônica de documentos, sim, pode ser adotada nesse papel também. Não só para o PES 9, tá? É só para chamar a atenção, mas para a gestão de conhecimento de todos os processos. Muito bem. Obrigado. Tenho outra pergunta minha, continuo aguardando. A pessoa que fez a pergunta agradeceu também, obrigado. Tem uma outra pergunta minha, continuo aguardando novas perguntas do nosso público que está participando. Por onde começar a implantação do processo PES em uma empresa? Posso começar? Vai lá. Bom, é necessário, primeiramente, identificar, né, a situação atual da empresa, fazer um diagnóstico da empresa para avaliar o que ela já possui, o que pode ser aproveitado, qual é a cultura dessa empresa relacionada à questão de pesquisa, se existe alguma ação desse tipo, e aí elaborar processos, no caso, considerando os resultados esperados do MGPDI, né? Mas sempre de acordo com as características e limitações dessa empresa, dessa instituição. Então, tá considerando aí o início, né? Eu vejo que não é necessário você implantar tudo de uma vez, você tem que ir criando essa cultura, essa implantação ela tem que ser feita de forma gradativa, mas de início é isso, eu vejo dessa forma. Fazer um diagnóstico inicial, definir os processos. Uhum. Resumindo, a gente pode dizer o seguinte: a empresa tem que primeiro responder a pergunta: o que ela quer que seja resolvido com a P&D? Então, se ela conseguir responder essa pergunta, aí a partir daí todos os processos, todos os resultados podem ser desenvolvidos.
E como é que se implanta a P&D em micro e pequenas empresas? Primeiro, a gente tem que fazer o que a gente No tem chat, que tá? fazer o que... Oi? Tem uma pergunta no chat, mas eu vou só responder logo a do Val. Eu leio depois a pergunta do chat. Ok. A gente tem que fazer o que a gente definiu na pergunta anterior, né? Fazer esse diagnóstico inicial, levando em consideração aí que as micro e pequenas empresas, elas têm um recurso reduzido, quantidade de pessoas é menor, então a gente tem que considerar que essas pessoas é que vão realizar essas tarefas. Isso é uma possibilidade, então eu vejo que aí a gente tem que dividir mais ainda as ações para que ela seja mais gradativa, para que eu consiga implementando novos processos, novos resultados esperados sejam satisfeitos conforme a empresa for crescendo, né? Que ela muitas vezes não tem a possibilidade nem a capacidade de conseguir atender ao que o processo, o que o PES determina, né? Então a gente precisa ir desmembrando, implantando aos poucos, para que ela consiga, conforme for crescendo, amadurecendo e aumentando as atividades de pesquisa. Uma outra forma é através de parcerias. É possível fazer parcerias, por exemplo, com instituições de ciência e tecnologia ou através da busca por financiamentos, né, que existem aí no FINEP, outros órgãos que fomentam a pesquisa, e é possível dessa forma também. Ok, obrigado. Eu vou fazer a pergunta do chat. Novamente, eu não consigo identificar quem fez. É uma outra pessoa. Vou ler. Professores, boa noite. Agradeço a apresentação. Durante o processo são catalogadas aprendizagens? Essa maturação do processo PES é de domínio público ou apenas da empresa que está aplicando? Ok, que eu posso responder porque eu já estava lendo a pergunta, agradeço também quem perguntou. Sim, de fato é produzido conhecimento durante a elaboração das pesquisas e desenvolvimento. Em geral, esse conhecimento é um ativo de conhecimento de importância para a própria empresa, né? Mas o próprio MGPDI define um processo que é o processo COL, né? O processo de colaboração, COL, onde nesse processo qual pode ser estabelecidas quais parcerias você pode ter com outros atores, eventualmente parceiros de negócio, aqueles que atuam no seu ecossistema de inovação. Então, a ideia é que, eventualmente, resultados da pesquisa, resultados dos trabalhos que sejam produzidos possam ser colaborados, podem ser compartilhados com esses colaboradores, né? O MGPDI não define se deve haver ou se não deve haver. Só define o seguinte: quando há colaboração, é importante que você siga os resultados que estão apresentados lá no processo de gestão da colaboração. Além disso, Rodrigo, também depende muito do objetivo da instituição, né? Se ela trabalha, por exemplo, com inovação aberta, e essa inovação aberta, ele prevê que ela seja compartilhada com outros parceiros, além de parceiros de forma de fato aberta, né? Então, ela pode sim ser disponibilizada. Agora, tudo vai depender não da gente, mas da organização em si. Como o Rodrigo falou, essa aprendizagem ela precisa ser catalogada, ela precisa ficar registrada, ela vai ser utilizada para pensar se em inovação, em como melhorar os produtos, os processos, enfim, mas a forma com que eu vou tratar ela vai depender do objetivo da empresa. Então, como disse o Rodrigo, o PES ele pensa desde a empresa que trabalha sozinha e tudo que é gerado é para os seus próprios produtos e processos, ou para empresas que trabalham de forma cooperada ou trabalham de forma amplamente aberta. Ok. Se identificou a pessoa? Sou o Marcos Attar, mestrando da Federal do Paraná. Agradeço a resposta referente à maturação.
Tá? Nós estamos em cima da hora, às 18 horas. Eu acho que a sessão de perguntas e respostas a gente pode dar por encerrada. Eu teria outras, teria pelo menos outras 4, mas vamos respeitar o horário. E o encerramento eu vou gastar aí alguns minutos. Tá? Muito obrigado aí aos professores, aos colaboradores aí da MGPTI, professor Rodrigo Kitts, professor Anderson Costa. Muito obrigado também à audiência. Eu vou compartilhar a tela aqui, se me permitirem, que eu quero encerrar aí apresentando nós lançamos ontem, o lançamento ontem, o MGPDI, um curso online chamado Curso e Prova, né? MGPDI, de implementação do MGPDI, para formar implementadores, para certificar implementadores. Né? Esse curso vai ocorrer no período de 19 de julho a 9 de agosto, toda segunda e quarta-feira, à noite, de 19 às 22 horas. São 18 horas, 3 horas, 6 sessões, meia dúzia de sessões de 3 horas. E aí, uma semana depois de 9 de agosto, dia 16 de agosto, tem uma prova, também online, na segunda-feira, né? Dá tempo assim, de estudar, e 19 às 22, uma prova de 3 horas. Quem for aprovado na prova, P2, com nota igual ou superior a 7, recebe um certificado de implementador do MGPDI, que o credencia para prestar serviços de implementação do MGPDI, conforme o modelo de negócio. As instrutoras são Cristina Filipac Machado, da Quality Focus, e Rosana Melchiona, que são credenciadas pela SoftSul MGPDI, e aqui estão os valores das inscrições. 720 para quem já fez o curso C1P1 e para os associados de entidades que têm acordo de parceria com a SoftSul com foco no MGPDI, que é a ABMEM, Associação Brasileira de Mentores de Negócios, o CREA-PR, Conselho Regional de Administração do Paraná, a empresa de consultoria Comex Exterior e o Parque Científico Tecnológico Guamá, lá que o professor Rodrigo Kitts é o presidente. Para os demais interessados, R$ 900. Então, são 21 horas no total de duração, com direito a certificado, o material do curso também, que é esse material disponibilizado. E não há pré-requisito para esse curso. O que é desejável, apenas desejável, quem não tiver vai aprender durante o curso, que os interessados, os que se inscrevam, tenham experiência na implementação de processos de negócio ou de modelos de processo, tipo ISO 9000, ISO 20000, ISO 56000, CMMI e MPS. Tá? As inscrições, isso é no Simpla, as inscrições é no Simpla, nesse link, e no Simpla pode parcelar esses valores em até 12 meses. Tá? Quem se inscrever recebe depois o link da transmissão. Então, fica este convite. Lembro também que no próximo mês, no dia 29 de junho, nós vamos dar continuidade a esse encontro MGPD com o webinar focado no processo GOV, Inovação e Governança da PDI. Inovação e Governança da PDI. Esse é gratuito, como o de hoje. Vai ter como palestrantes o José Antônio Antonioni, da SoftSul, diretor-presidente, e a Rosane Melchiona, que é a principal, também da SoftSul. Tá? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Até a próxima.